Bom dia, gente. Para quem não me conhece, eu sou Valéria Relatos, tá? Sejam muito bem-vindos aqui. Eu espero que vocês gostem do vídeo que eu vou fazer agora, tá? Desse relato que eu vou fazer agora. É um relato, é um pouco complicado, porque a gente devemos amar a nossa mãe. E respeitá-la em todos os momentos, até o fim da vida dela ou o fim da nossa vida, né? Então, vou contar agora para vocês porque que a minha mãe não gosta de mim. Ela não sente nada por mim, não sente carinho, não sente amor, não sente nada, nada. Ela é neutra comigo em tudo. Não demonstra carinho. Se o abraço que ela me dá, eu sinto que é um abraço. Se ela me der um abraço, como eu fiquei muito tempo em outra cidade, fiquei 2 anos. Quando eu vim aqui na minha casa, eu a procurava, ela me dava aquele abraço assim, sabe? Aquele abraço fraquinho, não é aquele abraço de saudade, nem nada. Porque eu ficava 4 meses sem vir, eu ficava 3 meses, ficava 5 meses, ficava 6 meses. E ela não é aquela coisa. Eu conversava com ela pelo telefone, eu sempre fui assim, eu sempre senti isso dela. Que não era aquele amor, entendeu? Ela ligava para mim, conversava comigo, qualquer coisinha que eu falava que ela não gostava, ela me mandava me bloquear, porque ela não sabe bloquear, então ela pedia meus sobrinhos para me bloquear. E eu não tava nem aí. Ah, você não se sentia bem? Não, eu me sentia até muito bem. Minha mãe, eu vou explicar para vocês. Muita gente me pergunta por que que eu e minha mãe, ninguém vê a gente muito juntas, ninguém... Cuidei dela quando ela operou, quem cuidou dela fui eu. Ela fez uma operação que ela teve que tirar vários miomas e teve que tirar o útero, o ovário. Ela não tem mais aquela idade para isso, mas os médicos ficaram com um pouco de medo pela idade que ela tinha. Mas, em compensação, quem ficou 3 dias e meio no hospital com ela fui eu, cuidando. Não dormia à noite, porque ela sentia dor, tinha que chamar a enfermeira para trocar o soro, dar remédio que ela estava sentindo dores, vigiava ela o tempo todo, cuidava dela, vim para casa com ela depois de 3 dias e meio, vim para casa com ela. Chegando aqui, eu que arrumava a casa dela, eu que dava banho, eu que fazia curativo, eu chamei o táxi para levar a gente no hospital para ela tirar os pontos depois de 15 dias. E nesse mesmo dia, caiu no dia do pagamento dela. Fui até o banco com ela que tirou o pagamento dela. Eu nem entrei, fiquei por lá de fora do banco, ela entrou, recebeu. Eu andei devagarinho com ela o tempo todo, dado a mão com ela, dado o braço, né? Porque ela segurava no meu braço, eu segurando ela. Ela foi pagar as contas dela, foi pagar a conta de energia, foi pagar a conta de internet, fomos fazer compras, levei ela no mercado para ela fazer as compras, no mercado que ela faz as compras dela. E ela foi assim, super bacana comigo, porque eu estava ali ajudando. Passou, não precisou mais de mim, começou a falar mal de mim com os próprios vizinhos. Os vizinhos me contavam várias coisas que eu não quero citar agora aqui, porque eu tenho até vergonha, que ela falava de mim. E eu, como filha dela, me senti muito envergonhada pelas coisas que ela falou com os vizinhos. Não era coisas boas de mim. Ela falou sempre falava coisa ruim. E os vizinhos falavam, poxa, dona Maria, quem limpou a casa da senhora enquanto a senhora estava operada era ela, quem vinha fazer o almoço da senhora era ela, quem ficou no hospital com a senhora era ela, quem limpava o seu quintal era ela.
quem fazia o seu café da manhã era ela, quem dava o banho na senhora era ela. Por que a senhora está falando dela desse jeito? Eu não gosto dela. Ela sempre disse isso para mim, que ela não gostava de mim. Mas quando precisou de mim, eu estava ali. Quando ela espancou uma mulher por causa do namorado que ela tinha, ela correu, ela se refugiou na minha casa por causa da polícia. Estava procurando por ela, refugiou na minha casa. E as pessoas sabiam que eu era filha dela, disse que tem aqui, nós temos, somos novos. Aqui, onde eu moro, no bairro onde eu moro, mora eu, tem eu e o outro irmão meu, o caçula. Ela não ia tão longe porque dois moram lá no centro, né? Pro lado do centro, lá no morro muito alto. Então as pessoas indicaram, ó, tá na casa da filha. E a polícia veio aqui e disse para mim, olha, sua mãe machucou muito uma senhora, bateu muito de sombrinha, cortou muita mulher, a moça está no hospital, a senhora entrega a sua mãe, porque senão a gente vai entrar aí. Eu falei, poxa, eu não tava sabendo que ela tinha feito isso com aquela senhora. Nesse dia ela precisou de mim. Eu não sabia que ela tinha feito isso. Meu cachorro tá olhando lá pra cima, parece que é doido. Pelo amor de Deus, meu filho. Não fica olhando assim não, que dá medo da mamãe, tá bom? E aí, eu falei pra ela, eu fui até o quarto, falei, mãe, se entrega. Se entrega, porque eles estão ali fora esperando e muita gente está ali também. Tem pessoas que estão... Porque nunca viram polícia na minha casa, assim, dessa forma, né? Aí ela falou, eu digo dessa forma por quê? Porque quando eu e meu marido brigavam, que eu chamava a polícia já apanhava ele na rua mesmo, né? Não precisava nem vir aqui na minha porta, ele já... descia, sabia que a polícia ia pegar ele por ali mesmo, porque não tinha corrida. E a polícia estava na minha casa e não era um carro só de polícia, era 2. Falei, nossa, 2 carros para pegar uma senhorinha? E eles falaram, essa senhorinha bateu muito numa mulher, com sombrinha, de sombrinha aquelas coisas da sombrinha, cortou muito a mulher, cortou aqui o rosto da mulher, cortou as costas, cortou os braços. Mamãe é bem violenta quando ela tá nervosa. E aí levou minha mãe. Ela foi. Teve que ir lá na casa dela, pegar os documentos dela e ela foi. Ela virou para mim e disse, vamos comigo. Falei, mas eu não vi a briga. Mas eu vou. Eu me arrumei, pedi à polícia, olha, eu vou com a minha mãe. O policial falou, a senhora estava junto? Falei, não, mas ela é minha mãe. E eu fui junto, gente. E chegando lá, o policial contou a história, disse que quem viu achou que foi muita covardia, porque a mulher tem problema no pé e a mulher não podia levantar. Porque não podia fazer nada para poder se proteger, porque ela tem um probleminha já no pé de nascença e ela cai à toa, né? Quando ela caiu, a mamãe aproveitou, né? Bateu muito. Aí a mamãe deu a versão dela, disse que essa mulher estava mandando mensagem pro marido dela e ela já tinha avisado essa mulher várias vezes e a vizinha que disse para ela que ela tinha arrumado encontro, que essa vizinha que apoiou da minha mãe tinha arrumado, a outra vizinha que falou que ela tinha arrumado encontro com esse marido da minha mãe e num dia que ela estava vindo da igreja e viu os dois se encontrando. Ela montou na garupa da bicicleta e foram por não sei para onde. Aí mamãe esperou a mulher passar, bateu na mulher. E a vizinha foi chamada, ela disse, eu não lembro que eu disse isso para Dona Maria. Eu falei, aí o policial falou assim, a senhora falou isso para ela? Não, eu não disse assim, eu disse assim, eu vi os dois conversando, Dona Maria. Porque ela fazendo pergunta para mim, você viu fulano? Eu falei, vi, ele estava conversando com fulana, lá na beira da estrada. Só falei isso para ela. Aí minha mãe ficou o dia inteiro lá e eu o dia inteiro sentada na cadeira, gente. O dia inteiro, minha bunda estava doendo, de tanto que eu estava sentada lá esperando. Porque minha mãe estava lá para dentro e eu preocupada, ligava para um irmão, ligava para outro e ninguém comparecia. Falou, deixa a mamãe...
Eles não vão deixar ela presa aí porque ela tem problema de pressão alta, ela já tá idosa, que sei o quê. Aí uma irmã minha foi até o hospital, a mulher já tinha saído do hospital, só fez vários curativos, deu ponto. No braço, ela levou 4 pontos no braço, que assim, coitadinha. Levou 4 pontos no braço. Quando eu vi ela, tava com o rosto bem inchado, porque cortou a coisa da sombrinha, aqueles... É aquele negócio, a sombrinha arrebentou todo. Então, aquelas coisas que tem da sombrinha, aqueles arame, cortou o rosto dela aqui, aqui ela levou 2 pontos aqui na testa levou 1. Aí ela retirou a queixa, porque minha irmã, do jeito que a moça falou depois para mim, o que a minha irmã falou para ela, foi uma ameaça. Se minha mãe ficar presa, eu e meus irmãos, a gente bota fogo na sua casa. Aí mandou e ela foi lá, retirou a queixa contra minha mãe. Ela saiu do hospital, veio para casa e desceu. E foi lá na delegacia e falou, não, ela estava nervosa, eu também xinguei ela de velha maluca e tal. Aí, mas mamãe teve que assinar várias coisas e falou, ó, se a senhora chegar perto dela... Mas eles duas moram perto uma da outra. Aí a senhora se ela vir aqui para comunicar que a senhora está mexendo com ela, que a senhora está tentando bater nela de novo, a senhora não vai ter saída não, a senhora vai presa. Aí, isso tudo, eu fiquei, gente, sem almoço, tudo isso, e minha mãe ainda não gosta de mim. Mas eu vou explicar por que ela não gosta de mim. Porque quando meu pai faleceu, ela teve um primeiro marido, que abandonou ela, ela tinha 18 anos, e tinha 2 filhos com ele. O meu irmão com ela, a primeira, tinha 4 anos de idade. O outro tinha 3. Quando ela conheceu meu pai, muita gente, ela morava com a minha avó, e minha avó era bem ruim com ela. E uma vizinha disse para ela, ó, se ele tá afim de você, panha ele, porque ele tem dinheiro. É um homem que trabalha dentro do escritório da usina. E minha avó, era lavadeira do sobrado da usina, onde moravam os donos da usina, que eram 2. E o sobrado era enorme. E minha avó, que lavava roupa, tinha 4 empregadas, meu primo era o jardineiro. E aí, minha avó não queria deixar, e minha mãe, e todo mundo falando, você precisa, larga de ser boba. E meu pai ficou afim da minha mãe. Realmente ficou. E aí minha mãe mandou escrever, minha mãe não sabe ler, mas escreveram uma carta para ele, que ela pediu, aí marcaram o encontro, e lá tiveram aquela coisa que vocês sabem. E a mulher falou, você tem que ficar grávida para ele pagar compromisso com você, que aí você sai da casa da sua mãe. E ela engravidou mesmo, porque minha mãe é parideira mesmo. Mamãe é mãe de 14 filhos. Eu só tenho 9 porque o resto morreram. E aí, gente, não com meu pai, assim, quando ela casou. Ela tinha 12 anos quando ela casou, gente. Aumentaram a idade dela para 2 anos a mais para poder ela casar. Então, 14 anos. Mas a idade dela mesmo, ela tinha 12 anos. Com 12 anos já estava, né, bem avançada, né? E aí, quando meu pai morreu, ela não conseguia ter ninguém, porque assim, se meu pai morreu, ela começou a ficar muito para frente. Deixava as crianças comigo, meus irmãos pequenos tudo comigo, eu era muito jovem, eu era muito criança, eu só tinha 8 anos de idade, os restos tudo escadinha. Eu tinha que dar banho, eu tinha que limpar a casa, o quintal era muito grande, a casa era muito grande, eu tinha que encerar a casa, tinha que fazer muita coisa. E se eu não fizesse, eu apanhava muito. A casa tinha que estar um luxo. Minha mãe não dormia em casa, assim meu pai morreu. Ela voltou pro marido casado. O marido dela que abandonou ela muitos anos atrás. Meu pai que criou os filhos dele com ela. Que quando meu pai morreu, a minha irmã mais velha tinha 16 anos. E o meu irmão tinha 15. Então, e os dois foram
assim, os dois foram muito ruins, porque abandonaram meu pai também. Meu pai deu câncer no estômago. E o pai apareceu, o pai deles, não sei quem avisou ele apareceu e levou os dois filhos. Mas a intenção dele era o quê? Meu pai ia morrer, aquele casarão que meu pai construiu com muito sacrifício, ele ia se apossar de tudo. E aí, eu como fui uma menina muito, assim, eu não gostava, eu amava demais meu pai, eu queria que ela esperasse mais um pouco, voltar pro marido casado, que tanto bateu nela, que largou ela e deixou ela pra lá, e foi casar com outra, desquitou dela. Ela voltou pra ele e ficou com ele. E meu pai, e um ano depois ela bota ele dentro. Nem fez um ano. 7 meses depois, 6, 7 meses mais ou menos, assim que eu me lembro, ele logo apareceu com meus irmãos, ficaram meus irmãos com ela e com ele, e eu sempre naquele lugarzinho, sentadinha no sofá, vendo desenho animado com meus irmãos. Antigamente era poltrona, era uma grande e duas pequenas. E eu via eles irem pro quarto, minha mãe e ele. A quarto era do meu pai, a cama era do meu pai. E eu começava todo dia a chorar, chorar, chorar por causa disso. Cheguei a quebrar a cama. Eu tirei o parafuso, esperei ela sair, desparafusei a cama. E aí, quando sentou na cama, a cama desarmou e machucou ele. Minha mãe já sabia que era eu, me batia bastante. E depois ele largou a minha mãe. Depois que ele tirou muito dinheiro dela, ele largou minha mãe. Ela arrumou outro homem. E aí eu também comecei a ficar zangada por isso e todo dia era aquela confusão. Minha mãe me batia muito, me machucava muito. Eu ficava com a boca toda inchada, que ela me batia na boca porque eu tinha que respeitar ela, que eu era filha, que eu tinha que respeitar ela de qualquer maneira. Ela ainda falava mesmo, eu não gostando de você. Porque ela só me usou para ganhar meu pai. Então, ela chegou a falar isso para mim. Ela disse assim: você acha que eu gosto de você? Na hora que ela estava me batendo. Eu gosto de você? Eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Eu só tive você para mim ter lugar para ir. Se não viesse você, ia vir outra criança. Então, pro seu pai pegar compromisso comigo. Só que eu não entendi o que ela estava dizendo. Fui entender depois que eu fiquei moça. Já eu não fui criada em casa, eu tive que sair de casa, ela arrumou um emprego para mim, fiquei 4 anos fora. E quando eu ia ver meus irmãos, levar dinheiro para ela não me tratava bem e sempre tinha um homem diferente na casa. E eu só levava o dinheiro e conversava com meus irmãos, explicava para eles não deixarem homem nenhum encostar neles. E eu virei para ela e disse, eu já estava mais mocinha, disse: se alguém tocar nos meus irmãos, eu vou chamar a polícia. Ela virava e falava: volta de onde você veio, só deixa o dinheiro em cima da mesa e some. Aí eu ia embora. E minha vida foi sempre assim, gente. Minha mãe não gosta de mim, por isso. Porque ela queria que eu aceitasse. Porque meus irmãos todos que aceitavam as coisas que ela fazia, era o amor da vida dela. Eu nunca fui o amor da vida dela. Eu só fui usada para vir ao mundo, para ela ter que dar de comer para os 2 filhos que ela tinha com outro homem. Vocês entenderam agora? Meu pai era o amor da minha vida. Era o amor da minha vida. Minha mãe foi meu carrasco a vida toda. Gente, até hoje eu sonho com ela me batendo. Minha mãe foi meu carrasco. Ela não foi para mim uma boa mãe. Ela até hoje ela não gosta de mim. Você vê, voltei para minha cidade, que eu estava longe da minha cidade. Voltei para minha cidade. Eu que procurei ela, porque ela não veio me procurar, ela sabia que eu estava aqui. Eu tô aqui ainda, só fui na casa dela 2 vezes, porque
ela precisava colocar um gás e ela não sabe colocar. Aí ela sabia que eu tava aqui, aí me chamou e disse, coloca o gás aqui pra mim, mas não falou, Ana, que saudade. Não falou nada disso. E eu também não faço questão, não. Eu sei que eu posso estar errada, gente. Sei que muitos, né, que vai ver esse vídeo, vai achar que eu estou errada porque eu devo gostar da minha mãe, eu devo amá-la, mas eu é que não sou amada por ela. Já demonstrei para ela que eu gosto dela. Eu gosto. Não quero dizer que eu amo, tá? Porque eu fui muito massacrada, até com palavras na frente dos homens que ela arrumava. Uma vez, eu não sei o que aconteceu, eu não me lembro bem. Ela disse, você tá com fogo debaixo da saia? Eu te jogo um balde de água debaixo da saia. Que era vestido que eu usava. E antigamente a gente usava vestido e por baixo a gente usava uma nágua. Aí ela disse isso pra mim e o cara olhou pra mim e deu uma risada. Nesse tempo, eu tinha o quê? Meu pai tinha seis meses que tinha falecido. E eu fui para debaixo do pé de manga e chorei muito. Chorei muito. Porque o homem começou dando risada, porque eu era muito magrinha, tinha as pernas muito fininhas. E ela começava... E eu não passava da hora de comer, porque quando ela estava com alguém dentro de casa, quem tinha que fazer a comida era eu. Eu não sabia cozinhar direito, o arroz saía mole demais, o feijão não cozinhava direito. E... eu não sabia fazer outra coisa, então eu começava a perguntar aos vizinhos. Escondido, tinha uma moça muito boa, né? Que eu gostava muito. Ela ia lá escondido me ensinar a fazer batata ensopada. A gente tinha muita galinha, então eu pegava ovo e fritava. Mas o ovo derramava todo. E ela ia lá correndo e fritava ovo para mim. Minha mãe pensava que era eu que fazia a comida. Quando ela falava, eu quero hoje que eu faça... ó, você vai fazer a comida aí que eu já volto. Ela ia para dentro de casa. Era 3 quartos que a gente tinha lá na nossa casa. Era 3 quartos, 2 cozinhas, 2 salas, 3 varandas. A gente morava em beira de rio. Então, essa moça, eu peço a Deus que a proteja onde ela estiver, porque ela sempre, quando eu corria, ela falou, mamãe quer que faça macarrão seco, e eu não sei fazer. E existia caldo quinó, né? Era uma caixinha assim, com 2 cubinhos de caldo quinó, e eu botava o inteiro. Ela falou, não bota o inteiro, você tem que cortar, você tem que quebrar um pedacinho. E eu não botava colorau, ela tem que botar colorau, vai fazer macarrão branco. Aí ela foi me ensinando e eu ali vigiando. O arroz não pode ter muita água, porque era fogão de lenha. O arroz não pode ter muita água. Quando ele estiver secando, você muda de trepe. Você bota aqui atrás, que ele vai secar lá atrás. Ai, eu fui aprendendo, entendeu? Um dia ela mandou fazer um bolo pro cara tomar café. Era broa de milho. Eu não sabia fazer. Aí eu falei assim, eu vou fazer pra mim não apanhar. Eu já tava toda machucada, porque ela tinha me batido muita noite. Aí eu vou fazer. Esse dedo aqui estava muito inchado mesmo. Falei, eu vou fazer. Quando eu fui fazer a broa, eu corri lá, a moça não estava em casa. Essa que me ajudava a cozinhar. A irmã dela falou que ela estava do outro lado do rio pescando. Gente, eu nadei. Do outro lado do rio. Eu nadei, porque eu já sabia nadar. Mas eu tinha medo de cobra. Entrei lá e pedia, e ela tava lá com a vara de anzol. Falei, ai, correndo, dei um abraço nela por trás, ela tomou o maior susto, me ajuda. Mamãe, quer que eu faça uma broa? Ela, mais depressa possível, pegou a latinha a latinha de peixe, que ela tinha pegado bastante. Pegou a latinha de peixe, pegou, vambora. Aí nós fomos. Nadamos ela tava de canoa. Botou eu na canoa, fomos direto lá pra casa. Chegou lá, mamãe dentro do quarto com a porta fechada, ela começou a bater. Antigamente batia com garfo, né? Batia o ovo, batendo. Mamãe pensava que era eu que estava batendo. Aí ela falou, tá fazendo a broa? Tô, mãe. Batendo. E aí, depois eu botava os outros ingredientes. Como o nosso fogão era de lenha, mas ele tinha o forno, ela botou no forno.
Aí falou, daqui a pouco você vai ver que em cima tá douradinho, você enfia o garfo para ver se tá seco. Se o garfo sair sequinho, o bolo, a broa já tá pronta. Falei, ai, obrigada. Aí, na hora que mamãe saiu do quarto, né, ela fez o café para mim, né? O café eu já sabia fazer, mas ela já tinha feito o café para mim. Aí eu falei, mãe, tá pronto. Aí ela saiu do quarto, tal. O cara ainda ficou no quarto. Aí ela levou o tabuleiro pro quarto, com o bolo, o bule de café e tudo pro quarto. E eu, com isso, eu fiquei com raiva, porque meus irmãos não comeram. Ele comeu praticamente o bolo todo, gente, que era uma forma pequena. Aqui assim. Ele comeu praticamente tudo. Só tinha 2 pedacinhos que eu dei para meus 2 irmãos pequenos. Nem eu sei o gosto que saiu o bolo. A broa. Então é isso, gente. Então, sabe por que eu vim aqui falar para vocês? Porque muita gente, quando eu já fiz vários vídeos contando uma história, que muita gente pergunta, fala para mim, você vai pro inferno porque você não gosta da sua mãe, você vai pro inferno porque você maltratava sua mãe. Eu não maltratava minha mãe. Ela me maltratava. Ela já tinha dito para mim várias vezes que não gostava de mim. Até agora mesmo, depois que eu sou mãe, sou vó, meus filhos são casados, tivemos uma confusão que ela arrumou comigo. E ela disse para mim, eu não gosto de você. Não me chama de mãe porque eu não gosto de você. Aí eu quero que vocês entendam isso, tá bom, gente? Eu vim aqui só para esclarecer para vocês isso aí. Por que a minha mãe não gosta de mim, mas ama os meus outros irmãos, tá? Quero agradecer você. Gente, me ajuda dando seu like, me ajuda me seguindo, para que o YouTube veja que vocês gostam dos meus conteúdos e manda mais para mais pessoas, tá bom? Me segue aí, me ajudem aí, porque eu preciso de vocês. Obrigada. Beijo a todos. Está esclarecido, né, gente? Bom dia.